Saudação a todos que nos ouvem. Muito bom estarmos juntos todas as semanas estudando a doutrina espírita. Oportunidade bendita que a espiritualidade nos concede para estudo, para reflexão. Vamos hoje estudar um capítulo do Livro dos Espíritos. Não sei se todos sabem, mas ele é dividido em 3 partes. E a última parte, livro 3º, nós temos as leis morais. Cada capítulo fala sobre uma determinada lei. Lei divina, lei de adoração, lei do trabalho, lei de conservação, lei de sociedade. E hoje nós vamos falar da lei de destruição, para conversarmos um pouquinho sobre a situação que está acontecendo atualmente, sobre as guerras. É um tema que a doutrina espírita nos traz muito esclarecimento, e especificamente nesse capítulo, que é o capítulo 4 do livro 3º, do Livro dos Espíritos, fala sobre a lei de destruição. Comentando sobre os flagelos destruidores, sobre as guerras, infelizmente, crueldade, duelo, assassínio. Então vamos falar especificamente sobre o item 3 do capítulo, que fala sobre as guerras. Qual a causa que leva o homem à guerra? É a predominância da natureza animal sobre a espiritual e a satisfação das paixões. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque ele evita as suas causas, e quando ela se faz necessária, ele sabe adicionar-lhe humanidade. Então, infelizmente, no mundo de provas e expiações como o nosso, ainda acontecem as guerras, pela imperfeição do ser humano. À medida que ele for se espiritualizando, ele vai desenvolvendo a preocupação verdadeira com a humanidade e não vai mais ter essas atitudes, infelizmente, egoístas, de orgulho e vaidade, que geram essas decisões infelizes, A pergunta 743, Kardec se direciona aos espíritos perguntando: a guerra desaparecerá um dia da face da terra? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, então todos os povos serão verdadeiros irmãos. Infelizmente, nós vemos que ainda está longe disso acontecer. É por isso que, em determinados períodos, a humanidade passa por isso, novamente. E nós viemos de uma pandemia, A pandemia aconteceu com a permissão de Deus Nosso Pai, até para evitar uma guerra, que estava prestes a acontecer. Só que mesmo assim, a humanidade ainda não aprendeu, Logo depois de uma pandemia, nem nos recuperamos ainda, está acontecendo uma situação dessa muito infeliz. E a pergunta 744 é justamente essa: qual o objetivo da providência ao tomar a guerra necessária? Liberdade e progresso. Infelizmente, ainda precisamos de uma situação ocasionada pela dor para progredir. Não deveria ser assim, Mas, infelizmente, os homens ainda escolhem esse caminho. Há que haver um instrumento, mas ai daquele que o for, E a pergunta 745, que encerra aqui a nossa pequena leitura do capítulo: que pensar daquele que suscita a guerra em seu proveito? Esse é o verdadeiro culpado, e necessitará de muitas existências para expiar todos os assassínios de que foi causa, porque responderá por cada homem cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Vejam como é sério, como
como é séria a responsabilidade que um espírito que determina e decide por iniciar uma guerra. O que ele vai sofrer é muito sério, né? Vejam que o orgulho, a vaidade, o egoísmo levam o homem a criar situações dolorosas para a sua evolução. Está bem claro aqui, olha, que ele é o culpado, ele será o responsável por tudo e necessitará de muitas existências para expiar todos os assassínios que ele cometeu. Então vejam, é muito sério, né? E a gente tem que refletir, né, sobre a influência dos espíritos nas guerras. É uma realidade reportada ali na obra aqui de Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, né? Então, as tensões entre as potências, guerras civis, disputa por território, não são apenas conteúdos da matéria de história, pois esta é uma realidade enfrentada por vários povos com muita tristeza, medo, né? Mas infelizmente ocorrem em nosso tempo vários conflitos ao redor do mundo. Muitos deles são noticiados, né? Perde-se a forma humana e a condição digna para viver e progredir. E nós sabemos, né, que tudo isso, como nos falou aqui Kardec no Livro dos Espíritos, o que impele o ser humano a essa guerra? É a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual, o transbordamento das paixões, o orgulho ferido e um nacionalismo prepotente pode enrijecer fronteiras e criar muros, né? Infelizmente. Batalhas sangrentas, com milhões de vítimas, desespero, violência, devastação. Então, por que esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia preocupa tanto no momento? Porque há temores sobre o pesado armamento nuclear, que poderia significar uma escalada para um conflito mundial, né? Um conflito que com certeza não haveria vencedores. Nas últimas semanas, essas cenas chegam a todo momento, né, pelos meios de comunicação, e que nos causam um sentimento, né, de temor, com certeza, sobre os desdobramentos desse conflito, que não envolve apenas a Rússia e a Ucrânia, mas o futuro do nosso planeta. Infelizmente, as guerras fazem parte da história da humanidade, e na atualidade o mundo vivencia muitos conflitos armados, né, como a Síria, Afeganistão, outros países do Oriente Médio, norte da África. Infelizmente, além da ambição e do poder, as guerras envolvem interesses econômicos, né? Esse é o maior foco desses dirigentes da indústria bélica. E aí vem a nossa reflexão, né, sobre isso. E o Espiritismo nos esclarece que a guerra vai desaparecer da face da terra quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Então, só desaparecerão quando o sentimento de amor e fraternidade crescer entre a humanidade. Quando todos desenvolverem essa compreensão de que somos irmãos e que somente o caminho da paz nos trará a felicidade que tanto desejamos. Tem uma frase do filósofo Sêneca, muito bonita, que a minha pátria não é o lugar onde eu estou, onde eu nasci. A minha pátria é o mundo. Então, quando todos estiverem com essa consciência, com certeza não haverá mais esses conflitos, né? Para nós, especificamente espíritas,
Sabemos que a nossa pátria é o universo, né? Que nós somos espíritos imortais. Então, serenidade nessa questão da guerra, né? Compreendendo isso. Sob a visão abrangente do Espiritismo, compreendemos a importância da reforma íntima de cada um para a libertação das imperfeições que ainda tanto nos distanciam no caminho da luz e do amor. Então, o ponto principal, que é a transformação do homem, e é automaticamente de toda a humanidade. No livro Fundamentos da Reforma Íntima, Caibar Schutel, ele destaca um trecho sobre isso. Realizar atos isolados no dia a dia, levando-nos a melhorar as nossas atitudes, alterando para melhor a nossa conduta e aproximando a tanto quanto possível do ideal cristão. O trabalho individual, né? Cada ser humano se renovando, teremos homens melhores, teremos dirigentes melhores, condutores de países melhores. Jesus, o nosso mestre, o grande mensageiro da paz, ele nos deixou ensinamentos iluminados. Lembram-se dessa frase? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Que possamos fazer a nossa parte, mudando nossos pensamentos e atitudes e vibrando com nossa fé mais profunda para que a espiritualidade maior possa interceder por todos nós e pelo futuro do planeta. Como um hino a ecoar em nossos corações, é muito importante nesse momento estar em prece. Tem uma música do compositor espírita Nando Cordel, Paz pela Paz, né? O trechinho é fundamental e que devemos colocar em prática isso. A paz do mundo começa em mim. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor, não é? Guerra na Ucrânia, guerras no mundo. Não mais ao uso da força para mostrar o poder. Que o diálogo para a paz possa ser o caminho, não apenas para as grandes guerras, mas nos conflitos diários e atitudes cruéis de pessoas, famílias e nações. Temos que começar com a paz em nós, dentro do nosso lar. Nós tivemos um encontro sobre a paz muito importante no Brasil, sempre é repetido, se não me engano, todo ano, até antes da pandemia. E eles convidam todos os dirigentes de várias religiões, e Divaldo Pereira Franco sempre participa, né? Pelo menos nos últimos anos ele participou. E ele entregou um texto muito bonito que fala da paz, que a paz vem de Deus, né? O ser humano, vitimado por fatores de profunda perturbação emocional, mental, social, econômica, religiosa, ele demonstra que ainda não se identificou com Deus, ou se conhece Deus, seu relacionamento é superficial ou fanático. Ele não lhe permite uma perfeita sintonia com a paz que de Deus se irradia. Então a paz é resultado da lei natural, o amor que vige em toda parte do universo. Então somente quando o sentimento de amor verdadeiro, que se encontra na base e na estrutura de todas as doutrinas religiosas, quando ele se apossar realmente desse amor dos sentimentos humanos, aí sim ele vai se espalhar e dirigir todas as formas de comportamento, né? Gerando um intercâmbio saudável entre as criaturas,
que vão se ajudar reciprocamente, contribuindo para a felicidade umas das outras e evitando qualquer tipo de atitude de relacionamento agressivo ou belicoso, não é? Mas infelizmente, ainda a maior parte da humanidade terrestre não conseguiu se libertar da constrição do ego, né? Propelindo-os para essa alucinação preconceituosa de falsa superioridade que se destaca na conduta social, religiosa, econômica, racial. E esse egoísmo avassalador é o responsável pelo nascimento e crescimento desse poder impiedoso, né? Fomentando a miséria e o sofrimento de muitos. Ninguém pode ser feliz a sós. Esse é o ensinamento. O ser humano foi criado por Deus. Transita pelas paisagens terrestres, onde desenvolve as potencialidades interiores que são herança divina nele esculpidas, né? Então o homem ele tem por missão melhorar o mundo. O mundo lhe serve de escola, promove a sua evolução. Ele tem que desenvolver os valores morais, culturais, espirituais, trabalhar para a aquisição da paz interna e da plenitude. E é isso que ele deve espalhar em volta dos seus passos, a todos os que o seguem, que estão na mesma caminhada. De Sócrates, incompreendido e sacrificado a Jesus, perseguido e assassinado, a Gandhi, a Martin Luther King, todos eles vitimados pela loucura da perversidade, disfarçado de preconceitos, né? Infelizmente, o fenômeno criminoso se repete, ameaçando as estruturas sociais e culturais. Então, na realidade, quando todos os religiosos se unirem nos fundamentos essenciais das suas diversas doutrinas, né? Quando todos acreditarem realmente em Deus, na imortalidade da alma, na justiça divina, no amor, fraternidade, perdão, caridade, em relação ao próximo, que é seu irmão, esquecendo as pequenas diferenças que decorrem das interpretações, haverá o desarmamento interior dos indivíduos e, consequentemente, o entrosamento de todos, dando surgimento a um só bloco de seres humanos, harmônico, compacto, materializando o ensinamento do nosso Mestre Maior Jesus. Um só rebanho e um só pastor que será Deus, não importando o nome que lhe atribua ou a forma sobre a qual ele seja venerado. Então, para que isso aconteça, torna-se urgente a erradicação da miséria moral e suas consequências imediatas, a social, a econômica, né? Os governos compreenderão por fim que se torna uma necessidade de emergência a elaboração de programas de salvação, educação, saúde, trabalho digno. Tudo aquilo que a sociedade do momento negar, infelizmente, vão ter consequências. Então, qual é o caminho? A nós que estudamos a terceira revelação, educar as novas gerações, né? Todos precisam de tratamento moral que vai prevenir as calamidades futuras. Trabalho de conscientização, evitando tanto sofrimento, guerras, vandalismo que vem acontecendo.
O indivíduo religioso e espiritual, ele tem o dever de descobrir que a sua vida somente tem um sentido, que é servir a humanidade. E quando ele serve a humanidade, ele é convidado a empenhar-se para alterar o contexto da sociedade em que vive. Extirpar do mundo o crime, as agressões, o fanatismo. Com esse propósito, desaparecerão os focos de atritos, de paixões religiosas, de dominações políticas arbitrárias, de perseguições de todo tipo. E a paz, lentamente, estenderá o seu psiquismo de harmonia nos indivíduos, nos grupos sociais, nos povos e em todas as nações da Terra. Então está aí o conselho da espiritualidade, né? E nós, com todo o conhecimento que temos que buscar essa atitude. Estejamos em prece, fazendo o melhor para o nosso irmão. Iniciemos a paz em nossos corações, no nosso lar, na sociedade, e um dia essa transformação acontecerá. Que Deus abençoe a todos e que estejamos em prece pela paz no mundo, no nosso país. Que assim seja. Sejam todos bem-vindos a esta palestra doutrinária. Hoje nós vamos falar sobre o livro Ação e Reação, pelo Espírito André Luiz, psicografia do Chico Xavier. Nós vamos falar sobre o capítulo número 2, ele chama-se Comentários do Instrutor, e o instrutor é o Druso, né? É lógico que nós fizemos um apanhado geral, porque o capítulo é muito extenso, mas esse capítulo ele faz considerações sobre a situação espiritual da criatura humana. E ele está fazendo essas considerações para uma série de espíritos que já estão desencarnados e que estão ouvindo essas dicas que ele está dando, que para nós são bastante interessantes também, né? Então vamos lá. O Druso fazendo essa palestra. Irmãos, continuaremos hoje em nosso comentário acerca do bom ânimo. Não me creiam separados de vocês por virtudes que não possuo. Ou seja, ele está se colocando no mesmo nível das pessoas que estão lá em tratamento. A palavra fácil e bem posta é, muita vez, dever espinhoso em nossa boca, constrangendo-nos à reflexão e à disciplina. Também sou aqui um companheiro à espera da volta. A prisão redentora da carne acena-nos ao regresso. Então, ele também vai reencarnar. É que o propósito da vida trabalha em nós e conosco através de todos os meios para guiar-nos à perfeição. Cercando-lhe os impulsos, agimos em sentido contrário à lei, criando aflição e sofrimento em nós mesmos. No plano físico, muitos de nós supunhamos que a morte seria o ponto final aos nossos problemas, enquanto outros, muitos, se acreditavam privilegiados da infinita bondade por haverem abraçado atitudes de superfície nos templos religiosos, né? Então ele fala aqui que, por mais que a gente fizesse coisas erradas aqui quando encarnados, quando eu morrer isso tudo acaba. Bem, não é assim, né? A viagem do sepulcro, no entanto, ensinou-nos uma lição grande e nova, a que nos achamos indissoluvelmente ligados às nossas próprias obras. Nossos atos tecem asas de libertação ou algemas de cativeiro, para a nossa vitória ou perda. Então, é o nosso dia a dia, os nossos atos que vão formar as nossas próximas encarnações. A ninguém devemos o destino, senão a nós próprios. Entretanto, se é verdade
que nos vemos hoje sob ruínas das nossas realizações deploráveis, não estamos sem esperanças. Se a sabedoria do nosso Pai não prescinde da justiça para evidenciar-se, esta mesma justiça não se revela sem amor. Ou seja, Deus sempre nos dá novas oportunidades, mas cada vez que não aproveitamos as oportunidades, elas ficam mais difíceis. Se somos vítimas de nós mesmos, somos igualmente beneficiários da tolerância divina, por isso as reencarnações, senão Deus não seria justo. Que nos descerra os santuários da vida para que saibamos expiar e solver, restaurar e ressarcir. Na retaguarda, aniquilávamos o tempo, insulando nos outros sentimentos ou pensamentos que não desejávamos para nós, quando não restabelecíamos, para a crueldade e pelo orgulho, vasta sementeira de ódio e perseguições. Com semelhantes atitudes, porém, levantamos em nosso prejuízo a desarmonia e o sofrimento que nos sitiam a existência, quase inexoráveis fantasmas. Então, nós somos assombrados pelas nossas encarnações anteriores, né? O pretérito fala em nós com gritos de credor existente, amontoando sobre as nossas cabeças os frutos amargos das plantações que fizemos. Daí os desajustes e enfermidades que nos assaltam a mente, desarticulando-nos os veículos de manifestação. Admitíamos que a transição do sepulcro fosse lavagem miraculosa, ou seja, todo mundo que morre vira santo. Não, não é assim. Liberando-nos o espírito, mas ressuscitamos no corpo sutil de agora com os males que alimentamos em nosso ser. Nossas ligações com a retaguarda, por essa razão, continuam vivas. Laços de afetividade mal dirigidas e cadeias de aversão aprisionam-nos ainda a companheiros encarnados e desencarnados. Muitos deles em desequilíbrios mais graves e constringentes que os nossos. Nutrindo propósitos de regeneração e melhoria, hoje somos criaturas despertando entre o inferno e a terra, que se afinam tão estranhamente uns com outros como nós e os nossos feitos. Achamo-nos imbuídos do sonho de renovação e paz, aspirando à inversão na vida superior. Entretanto, quem poderia adquirir respeitabilidade sem quitar com a lei, ou seja, sem fazermos jus àquilo que nós colocamos em nossas vidas, né? Temos que criar situações que nos afinizem com os nossos inimigos. Ninguém avança para frente sem pagar as dívidas que contraiu. Como trilhar o caminho dos anjos, de pés amarrados no carreiro dos homens, que nos acusam as faltas, compelindo-nos a memória ao mergulho das sombras? Em derredor do nosso pouso de trabalho e esperança, alongam-se flagelos infernais. Quantas almas petrificadas na rebelião e na indisciplina, aí se desmandam no aviltamento de si mesmas. O céu representa uma conquista sem ser uma imposição. A lei divina, alicerçada na justiça indefectível, funciona com igualdade para todos. Por esse motivo, nossa consciência reflete a treva ou a luz das nossas criações individuais. A luz, aclarando-nos a visão, descortina-nos a estrada. A treva, enceguecendo-nos, agrisola-nos ao cárcere dos nossos erros, ou seja, ficamos presos aos nossos erros. O espírito, em harmonia com os desígnios superiores, descortina o horizonte próximo e caminha, corajoso e sereno, para adiante, a fim de superá-lo. No entanto, aquele que abusa da vontade e da razão, quebrando a corrente das bênçãos divinas, modela a sombra em torno de si, insulando-se em pesadelos aflitivos, incapaz de seguir à frente. Definindo assim a posição que nos é peculiar, somos almas entre a luz das aspirações sublimes e o nevoeiro
dos débitos escabrosos, para quem a reencarnação, como recomeço de aprendizado, é concessão da bondade excelsa, que nos cabe aproveitar no resgate imprescindível, ou seja, aproveitar a encarnação sempre, né? Agora, com o conhecimento que nós temos da doutrina espírita, isso é possível. Em verdade, por muito tempo ainda, sofreremos os efeitos das ligações com os nossos cúmplices e associados de intemperança e desregramento. Ou seja, ainda teremos encarnações difíceis pela frente, né? Mas, dispondo de novas oportunidades de trabalho no campo físico, ou seja, na encarnação, é possível refazer o destino. Veja, é possível refazer o destino, solvendo escuros, ou seja, desfazendo escuros compromissos e, sobretudo, promovendo novas sementeiras de afeição e dignidade, esclarecimento e afeição. Sujeitando-nos às disposições da lei prevalecentes na esfera carnal, teremos a felicidade de reencontrar velhos inimigos sob o véu de temporário esquecimento, facilitando-se-nos, assim, a reaproximação preciosa. Dependerá desse modo de nós mesmos convertê-los em amigos e companheiros, ou seja, o esquecimento é importante para isso, que a gente pode se aproximar daqueles a quem prejudicamos e moldar uma nova amizade. De vez que, padecendo-lhes a incompreensão e antipatia, com humildade e amor, sublimaremos nossos sentimentos e pensamentos, plasmando novos valores de vida eterna em nossas almas. Ante a pausa que o instrutor, que é o Drúzio, imprimiu as suas considerações, voltei-me para a assembleia que eu escutava, suspensa nas flamas de elevada meditação. Alguns dos enfermos ali enfileirados tinham lágrima nos olhos, enquanto outros mostravam um semblante estático dos que se conservam entre o consolo e a esperança. Drúzio, que também sentia o efeito das suas palavras nos ouvintes reconfortados, continuou: somos espíritos endividados com as obrigações de dar tudo em favor da nossa renovação. Comecemos a articular ideias redentoras e edificantes desde agora, favorecendo a reconstrução do nosso futuro. Dispomos-nos a desculpar os que nos ofenderam com o sincero propósito de rogar perdão às nossas dívidas. Cultivando a oração com o serviço ao próximo, reconhecemos na dificuldade o gênio bom que nos auxilia a desafiar-nos ao maior esforço, né? Ou seja, os nossos anjos da guarda e aqueles espíritos que nos amam. Reunindo todas as possibilidades ao nosso alcance, espalhemos nas províncias da treva a dor que nos rodeia, o socorro da prece e o concurso braçal fraternal, preparando o regresso no campo da luta, o plano carnal, a reencarnação, em que o Senhor, pela bênção de um corpo novo, nos ajudará a esquecer o mal e replantar o bem. Novas esperanças, né? Para nós, herdeiros de longo passado culposo, a esfera das formas físicas simboliza a porta de saída do inferno que criamos para nós mesmos. Superando nossas enfermidades morais e extinguindo antigas viciações no triunfo sobre nós mesmos, acrisolaremos nossas qualidades de espírito, a fim de que, em nos elevando, possamos estender mãos amigas aos que jazem na lama do infortúnio. Nós que temos errado nas sombras, atormentados viajores do sofrimento, após que conhecemos o deserto de gelo e o suplício do fogo na alma opressa, poderíamos, acaso, encontrar maior felicidade do que subir alguns degraus no céu para descer com segurança aos infernos, de modo a salvar aqueles que mais amamos, perdidos hoje, quais nos achávamos ontem nas furnas da miséria e da morte? Ou seja, ele coloca que quanto mais cedo nós nos renovarmos, né, mais poderemos auxiliar aqueles que ficaram à nossa retaguarda, principalmente aqueles que nós amamos. A essa altura mostrava-se o mentor nimbado de doce claridade a se irradiar-lhe do tórax em cintilações opalinas,
Fitei meu companheiro e, reparando-lhe nos olhos enevoados de pranto, busquei sufocar minha própria comoção. O instrutor não falava como quem ensinasse teorizando. Estampava na voz a inflexão de quem trazia uma dor imensamente sofrida e dirigia-se aos companheiros humildes ali congregados, quais se lhe fossem todos eles filhos queridos ao coração. Supliquemos ao Senhor, prosseguiu comovidamente, nos conceda forças para a vitória, vitória que nascerá em nós para a grande compreensão. Somente assim, ao preço de sacrifício no reajuste, conseguiremos passaporte libertador. Cada um de nós, os espíritos endividados, em renascendo na carne, transporta consigo para o ambiente dos homens uma réstia do céu que sonha conquistar em um vasto manto do inferno que plasmou para si mesmo. Quando não temos força suficiente para seguir ao encontro do céu, que nos confere oportunidades de ascensão até ele, retomamos ao inferno que nos fascina a retaguarda. Imaginemos a mente como sendo um lago. Se as águas se acham pacificadas e límpidas, a luz do firmamento pode retratar-se nele com segurança. Mas, se as águas vivem revoltas, as imagens se perdem ao quebro das ondas móveis, principalmente quando o lodo acumulado no fundo aparece à superfície. A rigor, somos aqui, nas zonas inferiores, seres humanos muito distantes da renovação espiritual, não obstante desencarnados. Observe a realidade em si mesmo. A despeito dos estudos a que presentemente se confia, apesar das sublimes esperanças que lhe ocupam agora o coração, seu sentimento vive preso aos sítios e paisagens de que, pela morte, supostamente se desvencilhou. Quer dizer, a gente não consegue se desvencilhar das coisas do passado. Em pleno caminho da espiritualidade, você se identifica com as escuras reminiscências que permanecem ao longo do tempo. O lar, a família, os compromissos imperfeitamente solucionados. Ou seja, mesmo lá no plano espiritual, a gente não vai conseguir se desligar dos nossos familiares, dos nossos compromissos que fizemos errados e de uma série de coisas, né? Tudo isto é lastro inclinando a sua mente para o mundo físico, onde nossos débitos reclamam sacrifício e pagamento. E o instrutor prosseguiu. Sob a hipnose, nossa memória pode regredir e recuperar-se por momentos. Isto, porém, é um fenômeno de compulsão. Em tudo convém satisfazer a sabedoria da natureza. Libertemos o espelho da mente que jaz sob a lama do arrependimento e do remorso e da culpa. Esse espelho divino refletirá o sol com todo o esplendor da sua pureza. E assim ele termina esse discurso, essa palestra, né? Então ele está querendo dizer que a gente tem que se libertar das coisas ruins e caminhar para frente, que é o nosso objetivo. Por quê? Porque existe a lei do progresso. Ela é inevitável. Então nós temos que entender que o progresso virá, independente se nós não queiramos, mas ele virá, porque Deus nos dá as reencarnações para que nós possamos progredir como espíritos. Então, nós que estamos aqui reencarnados e ouvimos esta palestra, essas palavras aqui do instrutor Druso, que está falando para espíritos lá no plano espiritual, nos convida a procurarmos fazer o melhor de nós para que consigamos ter situações melhores em próximas encarnações. Bem, eu agradeço a todos e vamos terminar aqui a nossa palestra doutrinária. Muito obrigado a todos.